Olá, sejam bem-vindos ao programa Atual Chique, o único programa que te coloca por dentro das principais tendências do momento. Sou a Daniele Mesquita e no programa de hoje vamos falar sobre a nova tecnologia de tratamentos ortodônticos para jovens, adultos e crianças, com conforto e rapidez. Nossa convidada é a doutora Marisa Pagiari, da Clínica Domani. Dicas de beleza com a cosmetóloga Lilian Fonseca, da Clínica Fios e Formas. Não saiam daí, o Atual Chique está começando. Ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever, la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tout vos Nosso bate-papo hoje é com a doutora Marisa Pagiari. A gente sempre trazendo novidades para vocês. Hoje ela vai falar sobre o que há de lançamento em aparelhos ortodônticos, a nova tecnologia. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Daniele. Muito feliz por estar aqui novamente com você. E hoje, então, nós vamos falar dos alinhadores ortodônticos, que é uma coisa assim que todo mundo está querendo saber, é uma novidade muito grande. Mesmo porque os alinhadores eles são antigos no mercado, mas de uns 2 anos para cá é que eles se aperfeiçoaram muito, trouxeram novas tecnologias e nós estamos conseguindo resolver com eles todos os casos, E a tá? melhor parte disso tudo é que eles são invisíveis, né, doutora Marisa? Sim, invisíveis, confortáveis, rápidos. Então, eu falo que é um tratamento totalmente previsível, porque o paciente sabe quando começa, quando termina e como termina. Porque através do ClinCheck, que é um planejamento digital que nós fazemos, o paciente consegue visualizar o tratamento pronto. Então, ele pode até opinar em partes que não são tão técnicas como oclusão, mas partes que são apenas estética. Eu quero esse mais para baixo, mais para cima. Então, tem coisas que dá para a gente adequar com a vontade do paciente, o gosto do paciente. E o bacana é que dá para você se organizar, né? Quando você quer usar o aparelho, quanto tempo, né? Sim, por exemplo, hoje em dia, com a vida agitada, corrida de todos, os alinhadores, eles diminuem muito as visitas ao consultório. Por exemplo, um aparelho convencional, o paciente obrigatoriamente precisa ir todo mês no consultório para fazer os ajustes. Isso considerando que durante o mês não teve emergência nenhuma. Por exemplo, um fio escapou, a pontinha está machucando. Às vezes quebra, descola, né? Então, de uma vez, o paciente precisa obrigatoriamente ir 2, ou às vezes até 3, se a criança não toma muito cuidado, aí a mãe tem que estar levando e tá saindo de um horário que teria que estar trabalhando. Enfim, os alinhadores vieram para facilitar muito, porque eu acompanho no consultório normalmente o paciente a cada 90 dias. Eu entrego os alinhadores, o paciente instala um app no celular que a gente consegue acompanhar como está o andamento, tirar dúvidas online. Esse é o futuro da ortodontia. É o futuro, é a odontologia já 100% na era digital. Tecnológica, né? Com certeza. Que você, antes de colocar o aparelho, você já tem toda aquela previsão de como vai ficar, quando vai ficar, né? Exato. Você tem, por exemplo, se eu tenho os dentes assim, desalinhados, tortos, eu quero... a pessoa vai se casar daqui a 1 ano, ela pode colocar o aparelho e saber que no casamento ela vai estar com os dentes perfeitos. Vai estar pronto, já até combinar de deixar um tempinho para fazer o clareamento, já tem como dar todo esse planejamento para o paciente sem medo de erros.
E mais rápido, né, doutora Marisa? Porque antes a gente usava aparelho muito tempo. Eu usei aparelho, acho que a minha adolescência inteira. Sim, olha, Daniele, os alinhadores vieram reduzindo muito, muito, muito esse tempo. Para você ter uma ideia, um tratamento complexo, que em média duraria 36 meses ou até mais, tá? Dependendo da complexidade do caso. Com os alinhadores, nós estamos fazendo em 8, 9 meses. Então, é uma diferença de tempo muito, muito grande. É encantador a rapidez e o resultado, né? Eu estava vou falar um exemplo do meu filho mesmo. Ele não gostava de sorrir com aquele aparelho de plaquinhas. Sim. Não sorria nenhuma foto mais. Agora, com o aparelho invisível, não tem esse problema mais. E ele chega todo feliz no consultório. Uma das características do paciente de alinhador é que eles chegam no consultório felizes, sorrindo. Já diferente de um paciente com uma ortodontia fixa, que tudo bem, apesar de estar super satisfeito com o tratamento, tem o desconforto, o trabalho na escovação, no fio dental, também tem a limitação na comida, né? Por exemplo, a gente coloca um aparelho fixo numa criança, aí a gente fala tudo que a criança não gosta de ouvir. Olha, você não pode comer pipoca, amendoim, maçã do amor. As balas. Balas. E com esse aparelho não, a criança vai tirar, comer, vai escovar normal, não vai dar tanto trabalho, às vezes até mesmo para a mãe, que tem que, dependendo da idade da criança, precisa estar supervisionando essa escovação. E um dos problemas que eu vejo também para crianças é a falta de escovação, não é? Sim. É difícil discipliná-los a escovar os dentes várias vezes ao dia. Aliás, para a criança, uma das vantagens que eu mais achei interessante foi a higiene, né? Porque a criança, normalmente, a mãe já tem que está assessorando, mesmo sem aparelho. Imagina com um aparelho ortodôntico, uma mãe que trabalha, que tem seus compromissos. Então, acaba virando aquela loucura a vida da pessoa, né? E o tem que chegar todo dia para fiscalizar. Abre a boca para ver se está limpo. Exato. É isso mesmo. Todo dia tem que fiscalizar. Então, não só as crianças estão adorando, como as mães também, né? E mais segurança, menos facilidade até de uma cárie, né? Por baixo, às vezes, de algum bracket, alguma coisa desse tipo, acabou isso daí. Tá? Problemas resolvidos. Exato. A tecnologia é isso, né? Isso que é o gostoso, né? Sim. Facilitar a vida da gente. Sim, Daniele. Nós fazemos ortodontia há mais de 30 anos e vou dizer uma coisa, quando eu comecei a fazer ortodontia, era assim, tudo muito grosseiro, nós tínhamos que contornar o fio na mão, fazer a banda na mão. Então, vamos supor, se eu montasse 2 ou 3 aparelhos num dia, para vocês terem uma ideia de como era complicado, às vezes eu saía com o dedo meio que quase que sangrando, que a gente tinha que forçar mesmo. E se me falassem naquela época que iria existir essa tecnologia, eu não iria acreditar. Mas em 30 anos a evolução foi grande. Foi muito, muito grande. E não para, né? Não para. Eu já estava, assim, feliz, porque mesmo em termos de ortodontia fixa, teve muita evolução. Por exemplo, hoje, isso que eu falei, não existe mais, nem com aparelho fixo. Tem fios termoativados, tem aparelhos autoligados, mas o alinhador, ele veio mesmo para revolucionar a ortodontia. Doutora Marisa, existe alguma idade mínima para começar a usar esses alinhadores invisíveis? Olha, os alinhadores, obrigatoriamente, para que a criança possa iniciar o uso, ela tem que estar com os 4 incisivos centrais anteriores erupcionados e os 4 primeiros molares posteriores erupcionados, tá?
E a gente pode, com eles, fazer o que a gente chama de ortodontia preventiva e interceptativa, tá certo? Isso que é o bacana A também, gente você pode prevenir, né, problemas Isso. futuros. Olha só que A interessante. gente consegue corrigir a classe 2, que é quando a criança tem a mandíbula menor, consegue corrigir a classe 3, que é ao contrário, a criança tem a mandíbula maior. Até eu trouxe exemplos de casos que foram tratados com Invisalign, bem interessantes para a criança, que seriam casos que a criança, obrigatoriamente com a ortodontia convencional, precisaria usar aparelhos desconfortáveis, né? Nós vamos mostrar alguns casos que seriam até casos cirúrgicos, não é? Sim, sim. E com Invisalign, com todo o conforto, a gente consegue corrigir. E o melhor, como é um aparelho confortável, a criança coopera. Porque eu dou uma máscara facial para a criança usar, que é um aparelho que fica por fora. É difícil nós termos a cooperação da criança. E já com a Invisa é confortável, ela tira para comer, vai numa festinha de aniversário, fim de semana, vai sem o aparelho, pode comer o que quiser. Eles vão adorar, Então, né? exato, então o pessoal está adorando. Esse primeiro caso que a gente vai mostrar agora, doutora Marisa, dá uma explicada pra gente. Bom, esse primeiro caso, o paciente, quando iniciou o tratamento, tinha 8 anos, tá? E ele apresentava uma mordida cruzada anterior e também muito profunda. Então, com os aparelhos convencionais, ele teria que submeter a uma máscara facial e a um disjuntor palatino. Aquele aparelho externo, né? Isso, disjuntor palatino é um aparelho que fica fixo no céu da boca. Aí nós acoplamos, nesses casos de crianças classe 3, nós acoplamos nele um gancho onde a gente prende com um elástico uma máscara facial externa. Então, qual o grande problema? Além desse aparelho no céu da boca ser desconfortável, acumular alimento, ser difícil a higienização, a criança tem vergonha de sair na rua com a máscara facial. Então, na maioria das vezes, a máscara fica restrita para a noite. Só que as mães relatam, nossa, doutora, ele coloca máscara e fala que não consegue pegar no sono porque ele dorme de bruço, ele dorme de lado. Então, é muito complicada, às vezes, pelo uso, a evolução correta do tratamento. E com os alinhadores invisíveis? Acabaram-se os problemas. Olha né? só que inovação, com todo o gente. conforto, 22 horas de uso por dia. Usando 22 horas, ele tem um fim de semana mais light, com menos horas, para se quiser ir para uma festinha, ir para um almoço na casa da avó, um restaurante, não precisa nem levar o aparelho. Então a mãe também tem esse sossego. É, porque há um tempo atrás era comum a gente ver crianças com esses aparelhos, né, usado no rosto. Né? Sim, sim. Nesse caso, essa criança tinha uma mordida cruzada anterior, tá? Uma maxila bem atrésica, ou seja, obrigatoriamente ela precisaria do disjuntor palatino também. E um apinhamento grande, ou seja, os dentes amontoados, aglomerados, tá? E o Invisa de uma forma, o alinhador de uma forma simples, corrigiu. E quanto tempo essa criança usou o alinhador? 10 meses. Olha, pouquinho. Fantástico. E aquele aparelho antigo, quanto tempo ela demoraria? Olha, o disjuntor ela teria que usar por uns 4 meses, aí seguido da ortodontia móvel para o problema antero-posterior, mais 1 ano, 1 ano e meio, uns 2 anos, mais ou menos, 2 anos ainda e meio a fase preventiva. Se ela fizesse o tratamento ainda corretamente, né? Porque às vezes não quer usar. Isso é o que nós calculamos no planejamento e diagnóstico. Agora, o nosso planejamento e diagnóstico de tempo, principalmente, vai por água abaixo se a criança não usa o aparelho, se ela falta as consultas.
Então, esse Isso tempo... acontece muito, né, doutora? Muito, Tudo muito, que a gente muito. pensa que vai usar 2 anos, acaba usando 3, 4. Exato. E o interessante dos alinhadores é que alguns têm uma tecnologia que nós conseguimos visualizar se a criança está usando ou não. Olha que interessante, não dá para enganar, né? Isso, exatamente. Já o aparelho móvel, lógico, a gente tem uma experiência pelo próprio desgaste do aparelho, pelo que está acontecendo. A gente sabe que a criança não está usando, mas não tem como chegar para a mãe e mostrar. É uma coisa que nós, ortodontistas, deduzimos no olhar o caso. Não, teria que ter movimentado mais. O aparelho deveria estar mais desgastadinho, não tá, essa criança não está usando. Não tá usando. Mas é difícil passar isso para a mãe. Já os alinhadores têm uma tecnologia que a gente mostra. Olha, tá vendo isso? Tá nos indicando que não teve uso. Tá? Então é mais fácil até para nós conversarmos com os pais e explicarmos o porquê do atraso. É pela falta de uso. Mas os adultos eu acho que são os que mais adoram, né, esse aparelho. Olha, Daniele, eu vou dizer uma coisa. Até hoje, eu não tive nenhuma dificuldade com pacientes de alinhadores. Normalmente, eles curtem usar, porque é um aparelho confortável. Não, e invisível, né? Exato. Isso que é o melhor, não atrapalha na fala, né? Você vai falar perfeitamente. Para um adulto, é estranho isso, usar aqueles aparelhos que atrapalhavam a fala. Sim, imagina, como você citou no começo, o caso de uma noiva, tá? Vamos supor, vai casar daqui 6 meses, mas nós fizemos um planejamento para ela de 8. Em 6 meses, a dentição dela vai estar muito melhor. Então, na ortodontia fixa, o que acontecia? Vamos tentar melhorar ao máximo até o casamento. Só que chegava no casamento, nós tínhamos que tirar o aparelho e depois montar novamente. Esse não, ela usou até no dia do casamento, tirou, casou e volta a usar. Ai, que maravilha. Eu falo isso porque eu sofri com o aparelho fixo, com as plaquinhas. Sim. E depois que tira, tem que usar o móvel por um tempo, né? Sim, e a contenção, outra coisa interessante que nós temos de novidade é que mesmo quem não pegou essa tecnologia de alinhador e conduziu o seu tratamento com os aparelhos convencionais, nós podemos colocar a contenção com os alinhadores. Então não precisa mais usar, ninguém hoje em dia mais precisa usar aquela contenção que a placa pega o céu da boca e que cola um arquinho por trás dos dentes inferiores. Isso é coisa do passado, né, doutora dificulta a higienização. Então, hoje em dia não precisa mais disso. Então, no meu consultório, por exemplo, os pacientes chegam para fazer o acompanhamento da contenção, né? Os que já terminaram a ortodontia. E a hora que eu mostro que ele pode trocar aquela contenção por essa mais moderna, nossa, a maioria troca. Troca, né? Troca. Nós estamos num bate-papo com a doutora Marisa. Ela está falando sobre os alinhadores invisíveis. Você que está precisando usar aparelho, dá uma pesquisada nesses alinhadores, gente. É uma novidade, é muito bacana e o Atual Chique sempre trazendo novidades para vocês. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Não saiam daí.
aroma que inspira conforto e aconchego. Notas olfativas quentes e vibrantes promove a sensação de requinte ao ambiente. O Home Spray Atual e Chic by Dani Mesquita Brand foi desenvolvido para quem deseja garantir um aroma único em sua casa, mas de uma maneira bem natural. Com esse tipo de produto, você pode facilmente aromatizar qualquer ambiente da sua casa. Essa sensação é perfeita para nos sentirmos relaxados, mais leves e alegres, além de agradável receber visitas que terão uma percepção única sobre a sua casa. Home Spray Atual e Chic by Dani Mesquita Brand, leve para a sua casa. Muitas pessoas estão utilizando o consórcio de serviços para realizar algum desejo. Mas o que é o consórcio de serviço? O consórcio de serviço, ele é parcelado, sem juros e sem burocracia para você chegar até algum desses serviços. E quais são eles? Cirurgia plástica, tratamento odontológico, festa de formatura, casamento e até a reforma do seu apartamento. Eu tenho certeza que você está precisando de um consórcio de serviços. Voltando com a doutora Marisa Pagiaro, ela veio nos falar das novidades sobre os aparelhos ortodônticos. Isso mesmo, o aparelho ortodôntico invisível, né, doutora Marisa? Sim, sim. Que está fazendo maior sucesso. Os alinhadores, né? Hoje realmente tá a coqueluche, né? Porque é pelo conforto. Sim, né? Tudo que a gente já falou no primeiro bloco, né? É muita diferença, é muita facilidade de usar. Agora nós vamos mostrar mais um caso adulto, né? Que a gente mostrou 2 casos de criança, vamos mostrar mais um caso. Sim, o interessante desse caso, o paciente tinha, quando iniciou, 41 anos, e é um caso praticamente cirúrgico, né? Porque paciente adulto com mordida aberta anterior grande e uma atresia posterior de maxila, na maioria das vezes, acaba se tornando cirúrgico. Ou, para resolver ortodonticamente, nós temos que colocar aparelhos muito desconfortáveis. Doutora né? Marisa, esse caso, ele só não é estético, né? A pessoa vai ter mais alguns problemas, não vai? Sim, porque são os dentes anteriores que servem de anteparo para a língua se posicionar em determinados sons. Então, uma pessoa com mordida aberta anterior, além de não conseguir uma mastigação adequada, não consegue morder os alimentos, tem que cortar tudo com garfo e faca, porque a mordida não pega. Na maioria das vezes, ela tem alguma dificuldade de fonação, tá? Principalmente sons de S, que a língua se posiciona mais à frente. Como essa pessoa não tem o vedamento anterior pelos dentes, a voz sai meio assoprada. Ah, olha só, coisa que a gente nem imagina, né? E às vezes o que acontece? Essa pessoa vai para fono, achando que o problema é a fono, a voz. A fono consegue melhorar, mas enquanto a ortodontia não entra fechando essa mordida, o problema não se resolve. Às vezes as pessoas têm muita dor de cabeça, né? Eu já ouvi casos de pessoas que morriam de dor de cabeça e o caso era de aparelho. Sim, a dor de cabeça, ela se manifesta muito nos casos de mordida cruzada, tá? Que a pessoa tem uma mordida de topo, que pega mais parte posterior, não distribui a força por igual. E é interessante notar que nesses casos nós colocamos o aparelho, descruza a mordida, a dor de cabeça vai embora. E rápido. E rápido, de uma forma rápida. Antigamente, apesar dos aparelhos desconfortáveis, já acontecia isso. Agora, com os alinhadores, é de uma forma mais rápida ainda, né? E sem a pessoa sentir tanto. Sim. E nesse caso desse adulto, ele usou quanto tempo os alinhadores? Nesse caso, ela usou 10 meses. 10 meses. Ou seja, foi Mas um tratamento muito rápido. A gente vê casos muito longos. Sim, porque esse caso seria um caso que com ortodontia convencional seria uns 3 anos e meio, quase 4. Se tudo corresse certo. Se tudo corresse muitíssimo bem, a disjunção não recidivasse, o paciente cooperasse 100% nas consultas. Então, a gente considera, sim, uma evolução muito grande. É um tempo recorde, né? Sim, sim.
A pessoa sabia que vai colocar um aparelho, vai ficar só 10 meses. Exato. E às vezes até alguns casos, vamos supor, a pessoa já usou um aparelho há alguns anos atrás e teve alguma recidiva, alguns apinhamentos pequenos. Eu já corrigi casos com 3, 4 meses com alinhador. E evitar uma cirurgia também, né? Não, nesses casos aí não seria praticamente cirúrgico, seria uma ortodontia já feita e que às vezes por uma falha na contenção, ou às vezes a pessoa terminou a ortodontia e ainda tinha crescimento facial pela frente. Às vezes acontece o que a gente chama de recidiva no tratamento ortodôntico, principalmente na parte anterior da mandíbula, os dentes apinham um pouquinho, tá? Então, para esses casos, o Invisa chega a resolver em 3, 4 meses. Muito bom. Então, é muito bom, porque o paciente chega no consultório e fala: eu não acredito que eu vou ter que colocar aparelho novamente, doutora. E aí a gente mostra essa novidade e o paciente se encanta. A alegria também do dentista também de ver a satisfação da pessoa, né? Sim, com certeza. Imagina você chegar lá e falar, vai ter que usar mais um ano, não resolveu. Exato. Mesmo tendo que usar mais tempo o invisível, não vai ter problema, né? A pessoa vai usar de boa. Olha, o que os pacientes relatam, só de não ter que passar por aquele tempo na cadeira para montagem do aparelho, né? A primeira e segunda semana, principalmente, a adaptação, o desconforto. Já valeu a pena, doutora. Estou muito feliz. Sorriso metálico nunca mais. Nunca mais, né? Com certeza. Então, eu acho, na minha visão, que daqui 5 anos, mais ou menos, não vai mais existir aparelhos convencionais. Eu acho que é uma coisa sem volta. Os alinhadores entraram no mercado realmente para revolucionar e é questão de tempo para toda ortodontia ser com alinhadores. Os alinhadores, eles têm a mesma função dos aparelhos convencionais? Todos? Sim, todas. Atualmente, com as novas tecnologias desenvolvidas por eles, nós conseguimos tratar qualquer tipo de caso. Doutora Marisa, vamos falar um pouco sobre a estética também. A gente vê esses sorrisos lindos desses artistas, atores, aquele sorriso branquíssimo, aqueles dentes lindos. Conta pra gente, como que eu faço para meus dentes ficarem assim? Sim, a maioria dos pacientes que hoje em dia nos procura, eles querem um sorriso dos sonhos, né? Então, aí a gente tem que fazer um planejamento digital, ver o que a pessoa quer realmente. Às vezes, é um apinhamento pequeno que incomoda a pessoa. Vamos corrigir com alinhador. Às vezes, não é só aquele pequeno apinhamento que incomoda a pessoa. Então, se esse paciente tem uma oclusão adequada, nada que vá prejudicar futuramente, nós podemos sim fazer essa correção com as lentes de contato, que além de corrigir pequenos apinhamentos, com elas nós já mudamos a cor, aumentamos o tamanho do dente, enfim, tem como planejar digitalmente esse sorriso e ver se é isso que o paciente quer. E ficar com aquele sorriso dos sonhos, né? Exato. O que as pessoas mais procuram a respeito das lentes de contato? O que elas mais querem mudar no sorriso? Normalmente é o tamanho e a cor, né? E aí que entra o planejamento digital. Aí foi o meu caso, exatamente isso, né? Eu quis aumentar exato. E clarear. Meus dentes não clareavam mais. O tamanho tinha que ser aquele mesmo, ou eu aumentava, né? A gente aumentou um pouquinho, mas é uma diferença muito grande. Sim, muda. Eu falo que os dentes são o anteparo do terço inferior da face, né? Então faz muita diferença. Às vezes um pouquinho que aumente já... Um pouco, já deu uma diferença muito grande, né? Exato. Muda todo o sorriso da gente. Sim, com certeza.
E essa tecnologia está sendo cada vez mais usada e a gente está tendo direto muitas novidades em termos de materiais e principalmente adesivos dentais, né? O que são adesivos dentais? São os adesivos que nós usamos para colar as facetas e as lentes. Porque, infelizmente, às vezes a gente vê por aí uma boca com facetas, mas que para colocar aquelas facetas, o profissional teve que fazer muito desgaste no dente. E isso é uma coisa que não é muito conservadora e a gente é contra. Hoje em dia, com esses adesivos mais modernos... Não precisa desgastar. Praticamente nada. Acho que foi o seu caso do meu, né? Porque sim, o meu não desgastou nada. Tanto é que nós fizemos... Em 3 dias... Estavam pronto. E não sei se você lembra, mas em nenhuma sessão eu usei anestesia. Não. Ou seja, não teve... Eu não senti nada, gente. Dental. Quem quer colocar lente de contato tem medo, não dói nada. E é super rápido, acho que em uma semana foi feito o escaneamento, moldado. Você aprovou, gostou do tamanho, do formato, aí a partir do momento que você foi para iniciar, em 3 dias ficou pronto, sim, né? Todo o processo demorou 1 semana. Exato, entre aprovação e colocação. E por falar em simulação de sorrisos, né, que é o que a gente consegue com as lentes... Outra coisa bacana dos alinhadores é que um deles tem o sistema Smile View. Então, depois vai aparecer na tela um QR Code que o paciente fotografe. Com esse QR Code, ele consegue ter uma noção de como vai ficar o seu dente corrigido. Claro que não é igual ao nosso planejamento, tá? É para a pessoa ter uma ideia, mas né? É para a pessoa ter uma ideia. É um planejamento grosseiro feito pela máquina. Mas é importante isso, que a pessoa nem imagina, né? É uma novidade, é o que há de mais moderno, então a pessoa nem imagina que seja. Então a gente vai deixar o QR Code aqui embaixo na tela, você aponte sua câmera e você vai baixar um aplicativo que vai simular o seu sorriso após o uso do aparelho, dos alinhadores. Exato, exato. É uma simulação grosseira, tá? Não é isso nem de perto que vai ficar no final do tratamento, mas tem como ter uma noção. Para ter uma ideia. Tá, é uma tecnologia bacana que vale a pena conferir. Doutora Marisa, eu queria agradecer a sua presença aqui, sempre trazendo as novidades, porque o Atual Chique é isso, gente. A gente só quer trazer novidades para vocês, para ficarem antenados em tudo que está usando. Eu que agradeço muito o convite, Daniele. Obrigada. Muito obrigada. Oi, o meu nome é Lilian Fonseca, sou cosmetóloga e esteticista e participo aqui com a Dani no quadro Dicas de Beleza. E hoje eu venho trazer para você uma dica especial para aumentar a durabilidade dos preenchimentos com ácido hialurônico. Então, preenchimento feito em qualquer região, seja na olheira, nos lábios, no malar, para uma harmonização, numa rinomodelação. A durabilidade do ácido hialurônico ela vai variar de 8 meses até 24 meses, então até 2 anos. E uma dica, né, de ouro é vocês tomarem bastante água. Então o preenchedor com ácido hialurônico ele tem uma afinidade pela molécula de água. Então quanto mais água o paciente toma, maior é a durabilidade do procedimento estético realizado com preenchimento com ácido hialurônico. E essa é a dica de hoje aqui para o nosso quadro de beleza. Um beijo e até a próxima! Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi.